quanto tempo eu demoro para editar um vídeo de 1 minuto pro Reels. Bom, eu tô aproveitando essa luz belíssima porque eu tava gravando o vídeo que eu vou editar hoje de tarde. Hoje é quarta-feira, 29 de julho, agora é 1h da tarde e o meu planejamento pra hoje é começar e terminar de editar um vídeo pro Reels. O vídeo é pro meu Instagram, eu tenho um quadro por lá onde eu recrio uma cena de filme. Eu comecei a gravar ontem e terminei de gravar agora, então eu já tenho todo o material bruto e eu vou colocar agora na ilha de edição e vamos ver quanto tempo eu demoro pra editar esse vídeo. Temos algumas situações. Agora de tarde eu preciso sair no meio da tarde para cortar o cabelo, então eu vou ter esse tempo aí que eu vou perder. E no final do dia, às 6 horas, eu tenho psicóloga. Então eu tenho 2 compromissos aí que cortam a minha vibe de edição de vídeo agora de tarde. Mas eu espero que dê tudo certo e eu espero terminar esse vídeo hoje. Não sei se eu vou conseguir postar o vídeo pronto hoje no Instagram, porque talvez eu termine muito tarde, então talvez eu poste amanhã, mas a ideia é que eu termine de editar hoje. O que eu vou fazer agora é organizar esse escritório, porque como eu tava gravando, eu tô com muitos tripés aqui, tem caixa, o meu quadro tirei do lugar também, e pra começar a editar eu preciso organizar, senão a minha mente fica bagunçada também. Vamos ver se eu consigo terminar esse vídeo ainda hoje, lembrando que eu nem comecei, vou começar a editar agora. Beleza, o que eu fiz aqui foi fazer a primeira decupagem e também já coloquei toda a timeline com esse corte J-Cut, que eu gosto muito, quando uma fala fica por cima da outra. O vídeo acaba ficando mais dinâmico e eu também acabei já fazendo a cor, gente, porque eu não consigo continuar editando e continuar pensando criativamente sem uma cor feita, porque eu gravo em log, né? Então esse aqui é o arquivo de vídeo que eu tenho. Aqui eu converti de log para Rec 709, aqui eu apliquei o meu LUT, aqui eu apliquei um Halation, que é um tom avermelhado nas altas luzes, e também apliquei o grão, que é pra mim o tchan final. Eu gosto muito de trazer ruído pra cena e criar essa coisa mais densa, afastar um pouco do digital. Eu acho que dá mais personalidade pra cena e acabo sempre buscando essa estética mais cinematográfica pra todos os meus vídeos de um modo geral. Pode saber que todos os meus vídeos têm o Halation aplicado e o grão aplicado. E agora são 2h08 da tarde. Como eu comentei, eu tenho que fazer essa pausa aí pra ir no salão cortar meu cabelo. Então eu vou acabar por aqui porque eu não quero começar de fato a editar o vídeo com letterings e elementos e ter que parar no meio para sair e cortar o cabelo. Então eu vou parar aqui e depois quando eu voltar eu retomo a edição do vídeo. Agora são 4h41 da tarde, eu acabei de chegar da rua, tava cortando meu cabelo. E assim, eu demorei um pouco, porque eu cheguei da rua e comi, respondi alguns pedidos de orçamento, então eu sinto que eu tô atrasada. Porque lembrando, às 6 eu tenho um compromisso, então vou ter que dar outra pausa. Mas eu vou retomar agora a edição e espero terminar pelo menos a metade do vídeo até às 6. Vamos ver como é que vai se encaminhar. Agora são 5h37, eu acabei de fazer uma primeira volta na timeline colocando imagens de apoio. Esse é um estilo de vídeo que tem bastante imagem de apoio, porque é um vídeo onde eu tô recriando uma cena, então eu preciso a todo momento mostrar a cena que eu tô recriando e mostrar as imagens do making of também. Aqui tem uma imagem do Google, aqui tem a imagem, a cena real e a cena que eu imitei. Agora eu vou voltar pro início do vídeo e vou colocar letterings e também vou colocar algum tipo de zoom in e
zoom out. Para isso eu tenho uma timeline de apoio, onde é uma base de projetos e eu salvo tudo que eu gosto de efeito sonoro, transições, trilhas, enfim, tudo que é visual que eu gosto de alguma forma, eu coloco nessa timeline porque fica salvo aqui e eu não preciso ficar buscando sempre que eu quero alguma coisa. Eu já falei sobre esse projeto base no vídeo que eu falo sobre como eu edito mais rápido. Então aqui eu tenho uma timeline de texturas, uma timeline de zoom e transições e uma de áudio, que aqui são os meus efeitos sonoros. E é super simples, tá? Eu criei um projeto e eu sempre vou alimentando essas timelines com materiais novos que eu vou adquirindo durante o tempo. E a partir daqui eu só copio e colo de uma timeline para outra. Então, por exemplo, se eu quero esse áudio, eu copio e colo. Se eu quero alguma textura, ela já tá pronta para mim, ela já tá pronta que eu quero dizer, ela já tem o controle de efeito aqui, eu já tenho o modo de mesclagem que ela está pronta para ser usada, então eu copio e colo, sabe? Dessa forma fica muito mais fácil e eu consigo utilizar essas sequências para acelerar minha edição de vídeo e também para manter uma identidade visual. Então o que eu vou fazer agora, ainda tenho 20 minutos até o meu outro compromisso, eu vou colocar os letterings e vou colocar esses zoom, que eu tenho coisas salvas aqui, zoom in, zoom out, zoom esquerda e zoom direita. É isso que eu vou fazer agora, espero que dê tempo nesses 20 minutos para finalizar pelo menos essa etapa, daí eu vou para minha sessão de terapia, volto e finalizo o vídeo ainda hoje, se Deus quiser. Agora são 7 horas da noite, mais precisamente 7, 8, e eu voltei para minha ilha de edição. E vou dizer, hein, gente, tô quase acabando a edição desse vídeo e eu vou conseguir postar ainda hoje. O meu limite de postar um vídeo ali no Instagram é mais ou menos umas 9 horas da noite. São 7 horas e eu tô conseguindo finalizar. Assim, eu ainda preciso fazer alguns ajustes, vou mostrar pra vocês o que eu fiz, mas ainda preciso fazer alguns ajustes, finalização, adicionar trilha sonora. Mas assim, a gente já tem uma timeline bem interessante, com todos os elementos que eram necessários, assim, pra dar ritmo e tal. E agora eu só vou mesmo finalizar e deixar tudo certinho pra postar. Vou abrir o OBS aqui pra mostrar pra vocês como tá ficando, porque ó, esse vídeo tá muito legal. Eu fiz mais algumas coisas do que eu tinha falado pra vocês que eu ia fazer, para adiantar o meu tempo. Então eu adicionei a minha transição, que eu adiciono em todos os vídeos, esse estilo de transição aqui, que é uma cor fosca normal, branca, e acabo que utilizo só essa transição. Não utilizo em todos os momentos essa transição, porque eu acho que fica demais, assim. Eu não gosto dessa edição que a todo momento aparece coisas na tela. Eu tô gostando muito mais de uma edição mais tranquila, mais calma, e que faça de fato tu entender e prestar atenção na história que eu tô contando e não ser desvirtuado tanto por uma edição mirabolante. Aqui eu coloquei os letterings também, não coloquei tantos letterings, porque eu não sou... acho que não preciso de tanto assim, já vai ter legenda em todo o vídeo. Aqui eu coloquei mais alguns letterings. Aqui de novo tem a seta, aí fui colocando imagem de apoio, mais texto. Aqui é interessante que eu fiz uma sobreposição, fiz essa função aqui de ferramenta de mascaramento de objeto do Premiere, funciona super bem, tem na versão mais atualizada. Aqui eu deixei a minha imagem em preto e branco para dar destaque ao que eu tava colocando na tela, coloquei também mais alguns letterings e também utilizei zoom in e zoom out, tá? Nesse caso eu botei numa camada de ajuste, mas às vezes eu coloco direto no frame. Mas aqui para ficar organizado e também para ficar de um take para o outro, ó, eu coloco numa camada de ajuste que ele acaba dando o zoom em tudo que tá embaixo, né? E no final coloquei a cena específica em que eu falo o vídeo inteiro. Eu vou colocar tanto o link na descrição do resultado desse vídeo que eu tô editando e também vou colocar aí pra vocês assistirem diretamente no YouTube, tá? Mas assim, se vocês gostarem do vídeo, que eu vou colocar aqui no YouTube mesmo, cliquem no link da descrição e deixem um comentário lá no Instagram falando que vocês vieram do YouTube, beleza? Dessa forma eu vou saber que são vocês. Eu preciso colocar trilha sonora, então eu vou abrir uma track nova aqui de trilha. Também preciso colocar legenda. E basicamente é isso, tá? O que eu gosto muito de fazer é exportar o vídeo e assistir pelo celular, porque todo mundo vai assistir pelo celular, né? Então eu verifico se principalmente o color grading ficou legal e também se a trilha sonora tá alta ou tá baixa, enfim. Eu sempre exporto e assisto no celular 1000 vezes, mostro pra Amanda, vejo o que eu poderia melhorar e a partir do que eu vejo no celular eu faço as alterações, tá? Mas, enfim, é o que eu vou fazer agora. Legenda e trilha sonora. Depois eu volto para falar com vocês sobre um truque que eu faço na legenda para deixar ela mais animada e dar mais dinamismo nela.
bem, meus amigos, e trago boas notícias. Agora é 7h30, demorei 30 minutinhos para fazer essa finalização. O que eu fiz foi botar a legenda, foi botar a trilha e o que mais? Foi arrumar o áudio. Coloquei o áudio no Adobe Podcast, esse programa aqui da Adobe. É muito simples, muito rápido, simplesmente joga o áudio aqui e consegue alterar fundo, fala, enfim. É uma inteligência artificial muito boa que eu uso em quase todos os meus vídeos. Segunda coisa foi botar uma trilha sonora e eu uso a Epidemic Sounds. Eu gosto muito dessa função deles, que eu consigo adaptar a duração da música. Nesse caso eu posso adaptar ou excluindo blocos da música, então eu consigo ir construindo a duração da música e construindo a música, né, por inteiro, ou eu venho aqui em adaptar duração e consigo selecionar qual a duração que eu quero mais precisamente, seja 30, 15 segundos, 60 ou até personalizar. Nesse caso aqui o meu vídeo ia finalizar em 1 minuto exatamente, então eu vim aqui na Epidemic Sounds e coloquei 60 segundos e eu tive uma trilha específica que acabava exatamente no tempo que o meu vídeo acabava. Agora sobre a questão da legenda que eu comentei com vocês, eu legendo todos os meus vídeos pelo Premiere e aí é passo a passo normal, né? Venho em texto, boto a transcrição, transcrever. A partir daqui, eu vou só dar um exemplo para vocês. Eu sempre coloco mais ou menos em 20 aqui e sempre coloco em simples. Vou criar a legenda para vocês verem como é que eu faço esse outro passo. Daí ele me traz a legenda aqui, né? Nesse campo onde aparecem apenas as legendas. O que eu faço? Eu seleciono tudo e venho aqui em propriedades e altero, né, a fonte que eu quero. Geralmente utilizo a Inter, altero aqui o tamanho da fonte, mexo aqui no transformar. Gente, isso aqui é só um exemplo, tá, que eu tô dando pra vocês. Sempre mexo aqui no espaçamento também, aqui, ó, nesse espaçamento eu sempre diminuo pra ela ficar bem pertinho uma da outra. São coisas que são o meu estilo, né? Depois que eu ajeitei toda a minha legenda, eu venho aqui em gráficos e títulos e coloco atualizar a legenda para gráfico. Por que eu faço isso? Porque daí, ao invés dela ficar nesse espaço de legenda, ele vem para esse espaço aqui de baixo. E aqui nessa track eu consigo mexer ela em diversas formas que se ela tivesse em formato de legenda não seria possível. Por exemplo, eu posso vir aqui e adicionar um efeito, coisa que aqui, se ela tivesse em formato de legenda, não daria, porque ele não permite adicionar qualquer tipo de coisa no formato legenda. Mas em formato gráfico, ele é um gráfico, então é possível. Então, por exemplo, aqui eu adicionei um efeito de pop para minha legenda. A gente tem aquele efeito que pula. Eu poderia colocar esse efeito de pop em todas as transições dentro desse meu gráfico e ele ficaria com aquela estética bem legal de legenda de CapCut, por exemplo. Não é o meu estilo, então não vou fazer, né? Mas enfim, tu tem muito mais possibilidades de construir algo quando ela tá transformada em gráfico e não em legenda. Todos esses detalhes e todo o universo de edição de vídeo dos meus vídeos eu falo no meu curso chamado Meu Jeito de Criar. Lá dentro do curso são 4 módulos onde eu passo por ideia, roteiro, gravação e edição. Cada módulo é um desses assuntos. No primeiro módulo, ideia, intenção e referências, então a gente fala sobre repertório criativo, como ter uma ideia de um modo geral. No módulo 2 a gente fala sobre roteiro, então como eu escrevo os meus roteiros. No módulo 3 a gente fala sobre gravação, como eu gravo os meus vídeos, como eu posiciono luz, como eu uso a câmera no modo manual. E no módulo 4, por último, é o módulo de edição, onde a gente tem aulas de 30 minutos para mais e eu mostro toda a timeline e edito um vídeo do zero com vocês. É um curso bem didático, bem mão na massa. Além de tudo, vocês ganham 2 LUTs do meu pacote do Bartluts e também ganham alguns cupons para tanto do Bartluts quanto do template para editores de vídeo. Eu vou deixar o link do curso aqui na descrição e também vou deixar um cupom de desconto para vocês que vierem aqui do YouTube. Bora voltar para a edição. O que eu vou fazer agora? Eu vou exportar esse vídeo e vou mandar por AirDrop pro meu celular para eu ver como que tá volumes e principalmente como tá o color grading deste vídeo. Tomara que esteja bom, porque agora já são 7h40. Eu vou somar só o tempo que de fato eu fiquei editando esse vídeo e vou mostrar pra vocês aí na conclusão desse vídeo quanto tempo eu demorei pra editar. Só deixa eu exportar o vídeo, assistir pelo celular e daí vou fechar esse cronômetro. Notei é que a cena é em câmera lenta, então eu ajustei a minha câmera pra gravar baixa luz e ele tá queimando uma carta. A primeira coisa que eu notei é que a cena é em câmera lenta, então eu ajustei a minha câmera pra gravar em 60 fps. Finalizei, revisei, voltei
na edição, tive que fazer alguns ajustes finais de cor. Mas, gente, o vídeo ficou perfeito, tá? Dando um contexto geral, eu acho que eu gravei e editei na velocidade da luz. Comecei a editar hoje, finalizei hoje e ainda dá tempo de eu postar, porque agora são 8 horas da noite. Ou seja, somando toda a duração em que eu de fato estava editando, tirando, né, todos os compromissos que eu tive durante o dia, eu demorei exatamente 3 horas e 12 minutos para editar um vídeo de 1 minuto e... quanto tempo tem esse vídeo? Para editar um vídeo de 1 minuto e 24 segundos. Pro Reels. Eu acho que foi um tempo bom, foi um tempo ok, dada a complexidade dessa edição, não é uma edição só de decupagem, tem trilha sonora, tem transição, tem um color grading bem, querendo ou não, bem complexo também, tem lettering, o que demanda muito, tem a legenda, então é uma edição bem complexa, nem sempre é assim, não levem como base a duração do vídeo final, e sim a complexidade dessa duração. Tem vídeos aqui pro YouTube que é só decupagem e color grading e trilha sonora que eu demoro menos tempo, menos do que 3 horas para fazer, e são vídeos de 20 minutos, então não depende muito da duração final do vídeo, e sim mais da complexidade dessa edição, quantos elementos essa edição vai ter. Eu acho que foi um tempo ok, não demorei muito, mas também não foi tão rápido assim. Eu vou postar o vídeo agora, e eu também vou deixar para vocês o resultado do vídeo da edição que eu tava fazendo, vou deixar aqui pro YouTube, e lembrando que também vou deixar o link na descrição para vocês irem lá no vídeo publicado, deixarem um like e comentarem que vocês estão vindo aqui do YouTube. Se vocês gostaram desse vídeo, me deixem saber aqui nos comentários, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau! Eu recriei uma cena da série Peaky Blinders e hoje eu vou te mostrar como eu fiz. A cena é bem melancólica, com baixa luz e ele tá queimando uma carta. A primeira coisa que eu notei é que a cena é em câmera lenta, então eu ajustei a minha câmera para gravar em 60 fps. Pro primeiro cenário eu procurei uma parede neutra para que a luz que me iluminasse não vazasse pro fundo, e assim manter essa sombra bem marcada. Para fazer essa luz principal no rosto, eu tive a ajuda da Amanda. Como eu não tenho aqui uma bandeira, que é um acessório de cinema para desenhar melhor a luz, a Amanda deu a ideia de fazer com uma caixa de papelão e deu muito certo. Fita pra todo lado. Pra fazer essa luz de fundo do cenário, eu botei uma luminária no chão e coloquei vários objetos em volta pra abafar e deixá-la melhor desenhada. No cenário da carta eu não tinha algo parecido com a cena real, então eu improvisei. Coloquei a luz contrária da cena e esse foi meu único ponto de luz. Além, claro, do fogo que acabou complementando a iluminação. Coloquei também essa palha atrás pra criar algum tipo de textura e não deixar tudo neutro. Finalmente na edição eu fiz o color, coloquei bastante grão e transformei tudo em câmera lenta. Já comenta aqui qual cena vocês querem ver nesse quadro e agora fiquem com o resultado.